Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do segundo episódio de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. Que episódio foda também, assim como o primeiro, né? Os dois primeiros episódios foram muito bons. E esse episódio já deu a entender um pouquinho o que essa série vai levar pra gente, tanto da questão de Norman Osborn, quanto de outros personagens ao redor dessa série do próprio Peter Parker. Então vamos começar essa análise de uma vez, falando já sobre o próprio Norman. O episódio já começa da onde termina o primeiro. E o Norman fala ali sobre, né, esse estágio que o Peter vai ter que fazer na Oscorp. E a gente já lembra do câmbio aí com o meio-meia, com essa distorção com o universo meio-meia. Porque o Tony Stark também chamou o Peter para fazer um estágio nas indústrias Stark, né? Mas no caso não era um estágio, era para ele ser o Homem-Aranha em Guerra Civil. Nesse caso, pelo que deu a entender, pelo menos por enquanto, é um estágio na Oscorp, mas não vai ser por muito tempo, galera. Até pelo final do episódio que a gente viu lá do Norman, né? E essa nunca foi a ideia do Norman. O Norman nunca quis um estágio pro Peter. A gente vai chegar lá no final do episódio, né? E bom, vemos um momento ali no episódio onde a gente vê o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, né? Uma cena que não tem muita importância, né, para o episódio, que é o Peter prendendo aquele bandido lá no topo do prédio, mas é uma cena muito interessante que mostra pra gente muito do próprio Homem-Aranha, né? Dessa essência do Peter Parker, zoando o cara, rindo da cara dele, brincando com o roubo que ele tava tentando fazer, né? Filmando ali a mulher com a senha. E isso é interessante. A gente vê mais desse Homem-Aranha, sabe? Não ser um episódio só focado no Peter na Oscorp, sabe? Isso foi muito legal da gente ter visto também, galera. E bom, outro detalhe interessante que eu percebi desde o primeiro episódio, e nesse ficou ainda mais claro, foi que o Peter nesse universo não é um bananão. Não, o Peter não é aquele garoto nerd que é zoado pelo líder lá do time de futebol americano da escola, que é chutado pelo time inteiro, que todo mundo odeia ele, que no caso é o Flash Thompson. Não. O próprio Flash Thompson foi substituído, né? Ao que dá a entender pelo próprio Looney Lincoln, né? Nessa série. E no caso, não é zoado pelo time. O Peter, ele é abraçado. O time inteiro fica gritando Peter, Peter, Peter. E isso é interessante demais, porque, cara, quebra todas as regras que a gente tem do Peter Parker, né? Que é aquele garoto nerd zoado pela escola. Não, aqui ele é aclamado. E isso pode até mudar um pouco na trajetória do Peter Parker, tá? Isso pode ter influência sim. Um detalhe interessante, numa conversa da Nico com o Peter, ela fala sobre a Roxanne Oil, que é uma grande empresa de corrupção, né, na Marvel, que é muito famosa, né, a Roxanne, já apareceu até em Homem de Ferro 1, na série de Manto e Adaga, em Agents of the S.H.I.E.L.D. também, já apareceu em vários momentos aí na Marvel, já foi citada em vários momentos da Marvel, e é muito importante no jogo do Miles Morales para PS5, né, PS4, tanto faz. O jogo do Miles Morales para PlayStation tem a Roxanne Oil ativamente no jogo, né? Então isso pode ter alguma influência também durante essa série. Eu acho que não. Eu acho que a série vai ser muito focada só na Oscorp mesmo e no Peter contra o Norman Osborn, né? Mas Roxanne Oil foi citada e isso é um detalhe interessante. E bom, a gente já viu o Peter chegando pro seu estágio na Oscorp e ali a gente já vê os seus novos amigos, os seus novos parceiros de estágio, né? Que no caso é a Asha, o Amadeus Cho e a Jeanne Falcout, né? A Jeanne Falcout, independente sobre o nome dela, né? E esses três são personagens, sim, do universo da Marvel nos quadrinhos e são bem importantes. Vou falar de cada um deles agora rapidinho, né? Começando pelo Amadeus Cho, que é muito conhecido, inclusive tá cada vez mais perto de chegar no live action pra gente, né? Primeira aparição dele no UCM, mas, né, o Amadeus Cho nos quadrinhos, ele já fez parte dos Jovens Vingadores, já fez parte dos Campeões, né? Uma equipe também de jovens heróis, e ele basicamente é um cientista tão inteligente que ele consegue replicar o Sorugama nele e ele se transforma como o novo Hulk, né? O jovem Hulk, né? O Amadeus Cho, o Hulk do Amadeus Cho. E ele, como Hulk, né, já participou, como eu falei, dos Jovens Vingadores, os Campeões, equipes que estão cada vez mais perto de aparecer nos cinemas, né? Os Jovens Vingadores podem ter até um filme, né? Pelos rumores que estavam falando. Então, Amadeus Cho deve chegar no live action já e já foi introduzido nessa série muito interessante a gente ver, né? E bom, também tivemos a Asha, como eu falei pra vocês, aquela wakandana, né? Aquela garota wakandana. Ela nos quadrinhos é uma grande cientista de Wakanda. E um detalhe interessante nessa animação, quando a gente vê o pulso dela, a gente vê aquela pulseira que cientistas de Wakanda, e não só cientistas, né? As próprias Dora Milaje também usam, o T'Challa também usava, aquela pulseira de bolinhas, que é uma pulseira multiuso, onde a própria
Shuri, né, já comandou tanto naves e outras coisas pelaquela pulseirinha. Foi um detalhe que eu consegui pegar rapidinho, né? E a Asha, como eu tava falando, nos quadrinhos ela é uma grande cientista de Wakanda também. Não é uma grande super-heroína nem nada do tipo, mas é sim uma grande cientista. A outra, né, é a Jean Facolt, como eu falei pra vocês. E nos quadrinhos ela é conhecida como Finesse, né? Ela tem o nome ali de super-heroína de Finesse. É uma grande espiã, tá, dos quadrinhos. Também muito inteligente, óbvio, também não estaria lá no estágio da Oscar à toa, né? Mas ela é uma grande espiã. E o seu grande ápice ali como super-heroína, né? A Finesse, é justamente pra esse lado espião nos quadrinhos. Então, a gente pode ter alguma coisa referenciada a isso também nessa animação, galera. E bom, nós também é apresentado ali pra gente o Dr. Richman, né? O Bradley Whitman, galera. E quem é Bradley Whitman nos quadrinhos, galera? Ele é um grande vilão, não só do Homem-Aranha, mas também do Quarteto Fantástico. O Mago, galera. Vocês provavelmente, Wizards, né? Vocês provavelmente já viram ou já ouviram falar, já leram quadrinhos, já viram ele em algum momento, porque ele é sim muito importante e ele é um vilãozaço, tá? O Bradley Whitman é um grande vilão, como eu falei, do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico. O Mago, ele é muito poderoso e é muito inteligente. Então a gente pode ter o Mago sendo introduzido como vilão ainda nessa animação aqui pra gente, né, cara? Muito interessante. Eles estão introduzindo, no primeiro episódio, no segundo já introduziram muitos personagens dos quadrinhos e isso é muito legal. Também introduziram a versão feminina do Lagarto, o Dr. Curt Connors, galera. No caso, né, ele não é o Dr. Curt Connors aqui nessa animação, é a Carla Connors. E interessante é que eles manteram o mesmo sobrenome. Não sei se eles vão fazer só uma versão feminina do Curt Connors ou se a Carla Connors, no caso, é uma filha do Curt Connors, uma sobrinha, algum familiar, né, do Curt Connors aí. Não sei o que eles vão fazer, também não falaram nada, mas, né, claramente é a versão feminina do Curt Connors. Não tem também ali o braço direito, assim como o Curt Connors, né? E provavelmente a gente vai ver durante essa série ela se tornando a Lagarta, né? Lagarta não, a Doutora Lagarto, né? E bom, a gente já teve indícios lá antes dessa série sair, com os personagens que foram anunciados, do Lagarto aparecendo. A gente só não imaginava que seria numa versão feminina, né? A Carla Connors. E com certeza vai ter um papel muito importante na vida do Peter, já que ela é a comandante ali do seu estágio. E bom, em uma conversa entre os dois, eles estão tentando, né, ali dentro do laboratório da Oscorp, eles estão tentando construir um tipo de bateria, né? E eles falam de um tipo de bateria que possa ser parecida com o reator Ark do Tony Stark. E um detalhe interessante é que ela fala que ele foi patenteado. Ou seja, a gente pode entender várias coisas por isso aqui, né? Uma delas que, obviamente, o Tony Stark é o mesmo do 66, né? A gente sabe que o Tony Stark deve aparecer nessa série como o Homem de Ferro, né? Então, ele deve sim aparecer como Homem de Ferro durante a série, com o reator Ark patenteado, né, e tal, mas também a gente pode ver um Tony Stark que não se tornou um Homem de Ferro, mas patenteou isso tudo, entende? Ele não foi o próprio Homem de Ferro, ele só patenteou isso tudo pra alguém ser o Homem de Ferro, e esse alguém pode ser o próprio Norman Osborn. Eu falei disso no episódio 1, e a gente pode até falar mais disso nesse aqui, eu vou chegar lá, né? E bom, quando eles estão passando ali a TV, a gente consegue analisar um programa ali de luta que está passando na TV. E que programa é esse, galera? Esse programa é nada mais nada menos do que o Crusher Hogan, né? Que é aquele mesmo octógono de luta, aqueles mesmos lutadores lá do Homem-Aranha do Tobey Maguire, aonde o Peter, no caso, né, conseguiu dinheiro por aquilo ali, o seu primeiro dinheiro e sua primeira nome como Aranha Humana naquele octógono, né? Então foi uma referência também. E bom, vemos o Peter lutando aí com mais um vilão, o primeiro vilão, né, nessa série aqui, né, na animação. O primeiro episódio não teve um vilão em específico, tivemos o primeiro vilão aqui, o Peter lutando em um prédio de incêndio, um prédio todo coberto por fogo, e isso aqui também pode ser um tipo de referência ao Homem-Aranha 1, aonde o Homem-Aranha também cai numa emboscada, numa armadilha, num prédio que tá vazio, mas pegando fogo, né? Então, não tava vazio ao todo, né, mas ele cai na armadilha do Duende Verde, pode ter sido também um tipo de referência a isso. E bom, esse vilão, no caso, é o Butane, né?
né? Ou Butano, como você quiser chamar. É um vilão de categoria muito baixa nos quadrinhos da Marvel, sabe? Ele não tem muita importância, não tem nem... botei na prateleira C de vilões aí, não é um vilão muito requisitado aí nas histórias, mas é um vilão interessante e que vai voltar nessa série. A gente já viu o Butane, né? Outras vezes em trailers aí dessa série aqui. Então ele vai voltar. Ele foi nocauteado lá pelo Peter e inclusive protagonizaram uma luta muito maneira, né, cara? Pô, foi muito foda a luta entre os dois. O Peter salvando o cachorrinho, salvando o coelhinho, salvando a cobra, salvando os peixes. Foi muito interessante, né? E a luta dos dois também foi muito boa. Demonstrou pra gente que ele é muito forte. E nas suas armas ali tem uns símbolos uns símbolos meio estranhos, né? E esses símbolos podem ser propriamente patenteados pelo próprio Osborn, tá? Ou seja, quem mandou queimar aquele prédio, que no caso foi o prédio errado, era da rua 52, ele queimou da 51, mas quem mandou queimar os prédios e quem deu esse tipo de arma para o Butane pode ser a própria Oscorp, e o Peter notou isso, a gente viu durante o episódio, ou seja, ele já pode começar a desconfiar do próprio Osborn. E durante, né, aquela ida do Peter para a sala do Osborn, que ele chamou ele lá, a gente vê quadros do Osborn ali no seu escritório. No caso, é ele com o Capitão América, o Steve Rogers, e isso já pode mostrar mais sobre a questão que eu falei do Tony Stark ter patenteado a armadura e o reator Arc para o Norman, né? A gente pode ter o Norman nessa série, ao invés de Duende Verde, como o Homem de Ferro. E isso, né, teria uma ligação com ele recrutando o Peter para um estágio, assim como o Tony, né? Ele do lado aí de um Capitão América, né? Amigos de Vingadores. Pode ter alguma coisa relacionada a isso. E a gente também vê um quadro do lado, que eu não consegui achar foto para botar aqui no vídeo, mas num quadro do lado, ele com o Rei T'Chaka, não o T'Challa, o Rei T'Chaka, que foi morto, né, em Guerra Civil no universo 66, mostrando o quão relevante é o Norman Osborn. Ele junto com o Capitão América, ele indo atrás do Peter para um estágio, né? Ele com o rei de Wakanda, o T'Chaka. Então a gente consegue ver que a relevância dele é muito grande. Então sim, ele pode ter alguma ligação com o Homem de Ferro, sim, galera. E assim, ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha pela câmera de segurança. Mas será que ele descobriu só agora, galera? Eu acho que não, tá? Eu acho que esse estágio que ele chamou o Peter não é só um estágio. Ele sabia o tempo inteiro, sabe? Ele é o Norman Osborn, ele tem muita influência, ele sabe de praticamente tudo. Então, ele não quer o Peter só pra ser um estagiário do seu laboratório ali de ciências na Oscorp. Não, galera. O Norman é muito além disso. O Norman é um vilão. E a gente vai ver ele como um grande vilão dessa série. Ele já propriamente estava patenteando ali o próprio Butane durante o episódio. Então, ele não é santo. Ele não é santo. Ele pode se esconder ali numa imagem de Norman, talvez até como um Homem de Ferro, como eu falei com vocês, né? Mas isso aqui é totalmente uma imagem que ele tá moldando pra gente, tá? Ele não é esse cara bonzinho. O Norman vai ser um vilão sim durante essa série e o Peter vai começar a descobrir as coisas nos próximos episódios, cara. Ele já notou no Butane ali a luva dele, né? Então basta agora a gente esperar e ver semana que vem, nesses próximos 3 episódios que vão ser lançados, o que vai acontecer nisso aqui, se realmente, né, o Homem de Ferro nesse universo é o Tony Stark ou o Norman é patenteado pelo Tony Stark. Vamos lá. Comenta aí o que vocês acham, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.